28º encontro da Jornada 40 e você vai ouvir sobre o Deus da segunda chance. O Deus que continua escrevendo a história da sua vida. O Deus que vem e que perdoa os seus pecados e que segue construindo a história da sua vida. Quem de nós ainda não viveu aquela experiência assim, puxa, o que eu fiz? Como é que eu tomei essa atitude errada? Como é que eu fiz isso de tão errado na minha vida? Quantos erros que eu cometi? Se eu não queria ter feito isso, e acaba se condenando a si próprio, a sua consciência condenando, o acusador, Satanás e seus demônios condenando, você fez isso, você não é digno de fazer aquilo, as pessoas te condenando ao seu redor, as pessoas te apontando, você é aquele cara que fez isso, Fábio, você é aquele que fez aquilo, como é que você está aí, e não sei o que, e apontando o dedo, e apontando e fazendo comentários, e hoje nós vamos ouvir sobre o Deus da segunda chance. Esse Deus que pega eu e você, homens e mulheres fracos, falhos, frágeis, pecadores, e que aplica o seu sangue, nos perdoa e prossegue e continua com seus planos na nossa vida. E eu trago sempre uma passagem bíblica que vai falar sobre isso, porque na Bíblia que está o poder de Deus, na Bíblia que está o próprio Jesus, e essa passagem vai gerar bênção na sua vida. Um caso que é extremamente conhecido e impactante é o caso que está aqui em João 8, versículos 1 a 11, né? Quando o povo, os escribas trouxeram uma mulher que foi flagrada em adultério. Então essa mulher, ela estava nesse momento em adultério, ela foi flagrada e ela é trazida até Jesus, porque os escribas e fariseus queriam pegar uma falha já para condenar Jesus, e sabia que Jesus era contra algumas posturas que era praticada naquela época, e eles trazem ela e falam, tá aí, ela, segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada, ela não vale nada, ela não sei o quê, e é isso que acontece nesse momento, e Jesus está ali, ele, a mulher adúltera, aqueles escribas, os fariseus, aquele clima terrível, e Jesus entra com a sabedoria que vem dos céus, porque Ele é o Filho de Deus, e Ele sempre vai trazer para a nossa vida uma válvula de escape, uma bênção, uma palavra de transformação. Talvez você seja, entre aspas, essa mulher adúltera, ou eu seja esse homem adúltero, como essa mulher foi, e apresentados diante do Senhor. Talvez não seja adultério, mas seja outra situação, outra condenação, um crime, um pecado, alguma coisa que te condene. Eu quero trazer 3 passagens bíblicas, e a primeira é da mulher adúltera. Diz assim a passagem: os escribas e fariseus trouxeram uma mulher flagrada em adultério. Pondo-a no meio, disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E Moisés, na lei, nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. O que o Senhor diz? E eles diziam isso para provar Jesus, a fim de terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia, na terra. Como insistissem em perguntar-lhe, ele endireitou-se e disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar nela uma pedra. Tornou-se a inclinar e continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles isso, e acusados pela própria consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E erguendo-se Jesus e não vendo ninguém senão a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Essa última frase. Nem eu te condeno. Onde estão os teus acusadores? Não estão aqui mais. Então nem eu te condeno. Vai e não peques mais.
Esse é o Jesus que nós adoramos, louvamos e que instituímos esse altar a Ele. É o Jesus que hoje está chegando diante de você, diante do teu erro, diante da tua dificuldade e está dizendo, olha, vai e não peques mais, eu não te condeno. Jesus não condena ninguém. Jesus sabe que a natureza humana é uma natureza distante de Deus e que essa natureza caída é uma natureza de erros, é uma natureza que está frágil ao erro. Tanto é que ele concede o Espírito Santo, quando ele sobe aos céus, ele concede o Espírito Santo como penhor e garantia para que essas pessoas, tendo o Espírito Santo, tenham em si a intercessão constante do Espírito Santo, que geme por mim e você com gemidos inexprimíveis. Porque se pegássemos os nossos pecados diários, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós sentimos, nós não teríamos nem a consciência de pedir perdão por todos os pecados. Como que eu vou pedir perdão por um pecado que eu não consigo dominar como um sentimento? O Espírito Santo que está em você, ele está nesse momento intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, ou seja, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que está longe de você, esse Espírito Santo intercede pela obra de Jesus e Deus libera o perdão. Nesse caso, Jesus está externando a característica dele dar a segunda oportunidade. Quando ele fala, vai e não peques mais. Quando ele fala, segue a tua vida. Quando ele fala, para com isso e não faça mais isso. E eu trago essa questão da segunda chance, trago uma profecia. Uma profecia que já foi muito utilizada em vários contextos, eu quero aplicar essa profecia agora sobre as nossas vidas. Está em Ageu, essa profecia está em Ageu, no capítulo 2, no versículo 9. Diz assim, Ageu 2, 9. Vai pegando a bênção porque ela é muito grande. Olha, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pois bem, primeiro templo, o templo de Salomão, suntuoso, poderoso, riquérrimo, chiquérrimo, é destruído por Nabucodonosor, que invade e leva Israel escravo. Israel volta do exílio 70 anos depois e começa a reconstruir o templo. Só que não tinha dinheiro e o povo ia desanimando. E Deus levanta Ageu como um profeta, que vai falar sobre esse templo que deveria ser construído, mesmo que fosse menor, mas o templo que teria mais glória. Veja só como que Deus está dando uma segunda oportunidade ao seu povo, ao povo de Israel. A segunda casa seria mais cheia de glória. Ou seja, essa segunda casa é o templo onde o próprio Jesus, passados-se muitos anos, vem e diz, eu sou o Filho de Deus, o Messias. O próprio Filho de Deus vem e visitaria esse segundo templo. E Ageu já diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Se nós trouxermos para as nossas vidas e aplicarmos na nossa vida essa palavra sobre o tempo que nós vivemos longe de Deus e o tempo que nós caímos, que nós fomos afetados pelo mal, pelo pecado e que agora temos um encontro com Jesus, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Podemos entender então que Deus sempre dá mais uma chance. Deus sempre dá uma segunda chance. Por mais que o seu templo, o templo da sua vida, o templo da sua casa, o templo da sua família foi destruído pelo inimigo, foi derrubado, foi lançado no chão, o Senhor Deus, através do Espírito Santo, constrói em você um novo templo, onde Ele vem habitar. Morre a primeiro homem, a primeira mulher, a velha criatura, e nasce o novo, salvo em Cristo, como um homem e uma mulher de Deus. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Deus encheria o templo e colocaria o seu filho no segundo templo. O próprio Jesus teria o tempo dele aqui como homem, físico, exercendo o seu ministério, foi preparado por 30 anos e ficou 3 no seu ministério. E quando ele volta e ressuscita, ele vem num corpo de glória, cheio de glória, e ele sobe aos céus. Então a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. O nosso Deus, ele não é um Deus de um ponto final, ele é o Deus da vírgula.
Tua vida não chegou num ponto final. Você, pelo erro que você cometeu, pela condenação que aconteceu, pelo pecado que você cometeu, Deus não está colocando um ponto final na sua vida. Ele está colocando uma vírgula. E Ele está te enchendo com a glória da segunda casa. E essa glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque agora a sua vida, depois desse erro, mas com Jesus, vai ser uma vida mais cheia da presença de Deus. E Deus não mudou os planos dele a seu respeito. Aliás, tem planos de Deus que você nem sequer imagina que tem sobre a sua vida. Porque você ainda vive o tempo da opressão. Agora, quando nós levantamos pelo Espírito Santo, somos levantados, o nosso templo é levantado por Deus e pelo Espírito Santo, Ele nos enche com a glória da segunda casa. Tem mais um episódio que eu vou trazer agora, para você ver como que Deus não anula os seus planos. Deus não anula os planos a seu respeito por conta do seu erro. Deus não muda os planos dele a meu respeito por conta dos meus erros, das minhas quedas, dos meus pecados, dos meus erros, das minhas frustrações, das coisas que eu cometo. Pelo contrário, ele aniquila a velha criatura e traz a nova criatura cheia da glória. E tem um homem que andava com Jesus, um homem muito importante, o apóstolo Pedro, um pescador que Jesus chama, um homem rude, um homem explosivo. E esse homem anda com Jesus, vê os milagres de Jesus, mas ele não era convertido. E ele segue nessa jornada final, até o ponto de vir a condenação de Jesus. E Jesus fala assim, ó, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, eu não vou negar, o Senhor vai negar sim. Pedro não era convertido nesse tempo. Ele era daquele convencido, lembra que nós falamos, os convertidos e os convencidos? Mas olhe só como que Deus ainda não tinha feito os planos dele. Talvez você ande no meio do povo de Deus, se misture no povo de Deus, mas ainda não tem uma experiência com Jesus. Talvez você hoje ainda negou Jesus. Talvez você negou, mas como é que nega Jesus? Com as suas atitudes, com a sua conduta de vida, com as suas decisões, quando você sabe que a palavra aponta para cá e você vai para cá, quando você sabe que Deus tem um plano para você aqui e você escorrega para cá, para lá, menos onde Deus tem, assim você está negando a Cristo na sua vida. E esse homem nega Jesus, nega, quando Jesus é condenado, morre, ressuscita e encontra com ele de novo. Mas veja só, que como Jesus ainda tem um encontro com Pedro depois da ressurreição, e como Jesus prepara Pedro e perdoa Pedro por ele ter negado a Cristo. Veja, imagine como que alguém teria condição de assumir a liderança da igreja, sendo que esse alguém havia negado a Cristo. Já pensou? Negou a Cristo, negou por 3 vezes, fez errado, cometeu os erros. E como que ele seria um apóstolo? Como que ele seria alguém cheio da presença de Deus? Pois Jesus encontra Pedro e é justamente esse trecho que eu quero ler para vocês. João, capítulo 21, versículo 15 a 17. Então, Pedro, depois que o mestre morre, Pedro volta a pescar e Jesus chega na areia e fala, lança a sua rede. Eles lançam a rede, eles tentaram a noite inteira, não conseguiram, que na hora da pescaria que deu fracasso, daí vem a pesca milagrosa. E Jesus lança a rede, Jesus manda lançar a rede, Pedro vê que é Jesus, pula, põe a sua túnica, vai ao encontro de Jesus, e quando os apóstolos chegam com 150 e tantos peixes grandes, e Jesus serve pão e serve peixe para os seus discípulos, já ressurreto, e daí ele tem essa conversa com Pedro. Veja que Jesus, ele nunca vai chegar te condenando, ele vai te servir alguma coisa, ele vai continuar dizendo, olha, eu te amo, ele vai continuar dizendo, olha, é por você que eu morri. Jesus não vai pegar o teu erro e falar assim, me negou, agora vem aqui atrás de mim, você errou, agora que está aqui na igreja atrás das coisas. Não, Jesus não é assim, ele não joga na tua cara o teu erro, O que joga na cara do erro é Satanás. Satanás é traiçoeiro, é mentiroso, e ele sempre vai jogar na tua cara o erro. Mas aí Jesus acolhe Pedro,
traz Pedro, serve pão, serve peixe. Então veja, Jesus, ele é o Jesus da segunda oportunidade, ele é o Deus da segunda oportunidade, ele é o Deus que te dá a segunda oportunidade, é o Deus que te faz novo, é o Deus que continua escrevendo a história da sua vida. Ele não é o Deus do ponto final, ele é o Deus da vírgula, e ele continua escrevendo, ele continua abençoando. Não são os seus erros que mudaram o plano de Deus, não são os seus erros que cancelaram os planos de Deus. Jesus entra com o perdão na vida de Pedro, Jesus entra perdoando, sarando ele, e ele precisaria por 3 vezes, ele negou, e por 3 vezes Jesus faz a pergunta: se tu me amas. Diz assim, depois de haverem comido, João 21:15, depois de haverem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele respondeu, Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Então cuida da minha igreja, cuida do meu povo. Jesus perguntou de novo, pela segunda vez: Simão, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ele ter perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E aí ele diz: em verdade te digo que quando eras mais moço, cingias a ti mesmo e andavas por onde você queria. Mas agora, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ou seja, Jesus entra perdoando Pedro pelas suas falhas, pelos seus pecados, pelos seus erros. Ele fala assim: tu me amas, Pedro? O Deus da segunda chance entra em cena. E quando Jesus faz esse processo do perdão, da cura de Pedro, ele não está fazendo isso só fechado, ele faz publicamente. E ele publicamente diz: olha, esse aqui me negou, mas eu amo ele, estou pedindo para ele cuidar de vocês. Olha só que maravilha. Se Pedro entrasse numa crise pessoal: não, eu já neguei, como é que eu vou fazer? Eu não posso, eu não sei o quê. Jesus faz a cura de Pedro, Jesus testifica o ministério de Pedro diante da igreja, que ele fez isso publicamente, e Jesus lança Pedro como aquele que iria cuidar da igreja. Tempos depois, Jesus sobe aos céus, manda que os apóstolos se reúnem em Jerusalém, até que ele mande o Consolador, o Espírito Santo vem, acontece o Pentecostes, Pedro é cheio do Espírito Santo, Pedro agora é um homem convertido, e a glória da segunda casa do apóstolo passou a ser maior do que a glória da primeira casa. A glória que Deus tem para você é muito maior do que talvez aquilo que você já viveu. Tudo que você viveu até aqui não interfere no que Deus vai fazer para frente, se você verdadeiramente se entregar a Cristo. Se você verdadeiramente responder: Jesus, eu te amo. Responder uma vez: Jesus, eu te amo. Responder a segunda vez: Jesus, eu te amo. Responder a terceira vez e se lançar nos braços daquele que também te ama, morreu e ressuscitou e está governando e te chama para ser cheio da glória dele, porque ele quer que você seja uma pessoa nova na presença de Deus vivo. Que Deus te abençoe, que você medite nisso, que nada do que aconteceu para trás influencie a sua decisão de se lançar. Pedro tinha largado tudo. Você que largou tudo, você que largou a sua fé, você que largou a sua igreja, você que largou o seu ministério, você que largou o seu chamado. Aproveite esse momento para fazer uma reconciliação com o Pai, porque ele não condenou a mulher adúltera. Ele diz para ela assim: alguém te condenou? Não, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus está dizendo: olha, venha conosco e não peques mais, venha comigo e não peques mais. E ele diz para nós que nós estaríamos cheios da presença dele. Que o Senhor ministre no seu coração, que desça sobre a tua alma essa palavra e que a glória de Deus se encha, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até amanhã.